Nesse vídeo eu vou te mostrar um dashboard financeiro que a gente construiu aqui para os nossos clientes. Ele vai te entregar poder na reunião com o seu cliente, analisar os dados financeiros e mostrar para o seu cliente possibilidades, cenários de evolução financeira num DRE. Então aqui eu estou com uma página DRE aberto, conectado ali ao sistema RP. E aqui eu tenho um DRE padrão, completo, toda manhã atualmente de forma automática. Eu tenho aqui uma página focada em DRE gerencial, onde ele me mostra alguns cards, chave para o negócio. Então eu tenho aqui a receita bruta, total de receita bruta naquele período analisado. Então aqui eu estou analisando os dados de outubro de 25, o regime de competência. Eu tenho também aqui o lucro líquido no período. Eu tenho o prejuízo e o lucro bruto no período também, assim como a margem bruta para esse cenário, o lucro ou prejuízo operacional, isso é a margem operacional, e também eu tenho aqui o lucro e prejuízo líquido, e também na sequência a porcentagem da margem líquida nesse período. Descendo aqui eu tenho o DRE completo com as categorias de receita e despesa. Perceba aqui que eu tenho também níveis de categoria, que eu consigo analisar cada um deles e verificar como é que está cada categoria do negócio do meu cliente. Eu tenho aqui um diferencial muito gigantesco que levou muito o nível desse projeto, que são simuladores financeiros. Eu consigo analisar e projetar dados financeiros aqui, colocando uma porcentagem de variação de receita, de custo variável e despesas fixas. Então, como que funciona aqui? Eu tenho um DRE com as categorias, o que foi realizado no período, no caso aqui, outubro, uma análise vertical e uma análise horizontal, para analisar como é que está a minha evolução mês a mês e categoria a categoria do meu DRE. Eu tenho também uma coluna aqui de simulador financeiro, que ele vai se comportar com base na porcentagem que eu defini aqui em cima. Eu tenho também aqui uma coluna de orçamento, caso eu tenha um orçamento na minha empresa, eu consigo aqui definir em uma tabela e planejar meu orçamento, ele vai aparecer aqui. E também a diferença entre o que eu realizei e também o orçamento que eu planejei para esse período. Tanto a diferença em valores quanto a diferença em porcentagem. Então, vamos começar aqui a brincar com os dados e perceber o seguinte. Se eu, por exemplo, para esse cenário aqui de outubro, eu aumentar a minha receita em 10%, quanto que vai ser meu lucro líquido no final do período? Então, a gente consegue aqui analisar e simular cenários com DRE. Então, perceba, se eu vim aqui em variação de receita e aumentar aqui em 10%, perceba que aqui ele vai aumentar o valor, e aqui o gráfico Power BI é muito inteligente, que a gente já calculou tudo isso aqui, deduzindo os impostos e tudo que precisa deduzir da receita, para eu conseguir no final calcular exatamente aquilo que eu preciso, se eu aumentar de fato a minha receita em 10% no período. Então imagina só, aqui eu tenho um realizado de 32 mil e com a simulação, com a variação a mais de 10%, eu vou para 35 mil. No final eu vou conseguir calcular o quanto eu teria de aumento no lucro líquido com base nesse cenário. Perceba aqui que ele vai calculando já os impostos, então aqui na linha de imposto sobre a venda, ele aumentou isso aqui, porque eu tenho que deduzir esses impostos porque eu vendi mais. Tendo visto aqui que eu calculei aqui o aumento em receita. Eu tenho também aqui outros aumentos, né, com base nisso. Então, para eu conseguir entregar meu serviço, eu tenho alguns custos ali fixos, variáveis, que quanto mais eu entrego, mais eu vendo, mais vai deduzir da minha receita. Então, ele calcula tudo isso. E se eu vir aqui na última linha, perceba que eu vou ter um aumento aqui na última linha em comparação ao realizado do mês. Então, eu teria um lucro líquido em 7 mil e com a porcentagem a mais de 10%, eu teria aqui quase 8 mil reais de lucro nesse período. Então, aqui eu consigo fazer várias simulações, tanto em receita quanto em despesas fixas e variáveis, para eu conseguir planejar e entender cenários do meu negócio. Então eu posso perceber aqui que talvez aumentando um só 10%, eu não tenho um lucro significativo. Mas e se eu mexer também no custo variável? Reduzir algum custo? Ou, por exemplo, eu montar um cenário de investimento. Preciso investir em uma máquina ou algum software. E aí, se eu aumentar meu custo em 5%, como é que ficaria meu lucro líquido? Eu conseguiria manter esse custo ou não? Eu teria que reduzir ou aumentar, talvez, aumentar o faturamento e reduzir em outra despesa? Então, aqui eu consigo, de forma muito fácil, muito intuitiva, montar cenários e conseguir ali ter uma visão, tanto para minha empresa, quanto para você, que é BPO financeiro, mostrar para o
seu cliente. Esse aqui, o nosso cliente, ele atua com BPO financeiro, ele entrega isso para o cliente dele e consegue em reuniões, primeiro, ter um ganho gigantesco, porque ele montava isso aqui de forma manual no Excel e a toda reunião ele teria que montar isso, atualizar, não teria como fazer cenários como esse aqui de simulação, então ele ganha tanto na parte de tempo, trazendo para ele um dashboard atualizado automaticamente, então ele chega na reunião e já está pronto o projeto, não precisa ele tá montando nenhum relatório manual, e também conseguir entregar e encantar o cliente dele mostrando cenários, possibilidades que a gente pode fazer como estratégia nos próximos meses. Então perceba aqui que eu coloquei apenas 10%, mas eu conseguiria montar aqui vários cenários, seja ele uma redução, custo variável, então uma despesa fixa que eu consigo reduzir, e simular isso aqui fica muito fácil e intuitivo para o cliente. O cliente já vê de prontidão como vai ficar no final do período ou da estratégia que ele tá montando junto ali com o seu cliente ou com o seu BPO, o resultado dessa estratégia. Então ele consegue aqui definir e planejar o seu financeiro de forma muito fácil e intuitiva e montar em cima disso aqui uma estratégia para atingir esse objetivo. Digamos aqui que ele aumente sua receita em 15%. Então eu vou colocar aqui 15% de receita e ele consiga ali reduzir talvez um custo variável em 10%. Então eu coloco menos. Perceba que ele vai modificar, o BI ele vai modificar tanto a receita, que eu aumentei em 15%, e também ele vai reduzir o meu custo variável. Então aqui, deixa eu ver, ele deu até um pouquinho a mais. Deixa eu só calcular aqui 10%, que eu acho que não é com menos. Ele já é direto e já calcula. Vamos ver exatamente. Então aqui eu coloco a porcentagem positiva e não negativa. Então eu tenho aqui uma simulação de 15% em relação à minha receita, um aumento de receita, e eu tenho também aqui uma redução do meu custo variável, que vai me dar ali um final, um lucro líquido, né, de quase R$2.000 nessa simulação. Aqui eu consigo estar analisando e montando cenários com o meu cliente e definir estratégia para atingir esse objetivo. Esse aqui é um case real do Open BI, desenvolvido por um cliente nosso aqui. Então eu queria te mostrar como que funciona e como o BI ele pode te dar poderes na análise de dados e também na tomada de decisão. Então perceba que se eu não tivesse o BI, eu não conseguiria simular esses dados, eu não conseguiria ter uma visão que se eu aumentar minha receita, reduzir minha despesa, eu teria esse resultado aqui no final do período. Então é muito bacana você conseguir ter dados concretos, atualizados. Isso aqui é um espelho de cima do cliente. Então a gente pega via API, conecta o Power BI, o BigQuery, o banco de dados que a gente usa, monta todo um ETL e trata esses dados para entregar para o cliente realmente o espelho do sistema dele. Então ele vai ver aqui exatamente o que está no sistema dele, que foi lançado lá, e conseguir aqui montar cenários e possibilidades de dados aqui para ele conseguir tomar decisão com base de fato naquilo que está no dia a dia acontecendo na empresa dele. Se você acredita que um dashboard como esse, com simulação financeira, com dados automatizados, ajudaria na sua operação, deixe aqui nos comentários. Se você quiser um BI como esse, automatizado, análise financeira, simulador financeiro, entre no nosso site, veja como o Open BI pode te ajudar nesse processo de análise de dados e automatizar todo o seu sistema RP em um dashboard financeiro ou comercial. Esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu gostei, inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo.